Continuando a explicar como eu estou gravando, eu vou mostrar algumas opções da gravação, que ela basicamente inicia com essa janela. E, bem, eu não posso gravar e mostrar essa janela ao mesmo tempo, por isso que eu tirei uns screenshots e coloquei aqui no Word. E eu tenho feito gravações com a janela full screen, que seria toda a tela, mas você pode também escolher uma determinada janela e escolher basicamente uma área também que queira gravar. Então aqui eu escolho a fonte, então estou usando o microfone, poderia até usando o microfone embutido do laptop. Aqui é o nível então desse microfone, eu tenho que verificar aqui se eu estou com um bom nível, não pode estar saturando muito, também não pode estar muito embaixo, senão fica ruim depois de escutar a gravação. Se habilitar isso daqui, vai minimizar, significando que não vai aparecer na janela as opções de pausa e de encerrar a gravação. Ela vai ter que ser encontrada no canto inferior direito do Windows normalmente. Então assim que eu inicio, mas antes disso a gente tem algumas opções para configurar. Então se você for, eu vou voltar para a primeira tela. Se for aqui em cima em ferramentas, tools, vai haver options, e aí esse menu de options tem várias opções aqui, aparecem várias delas. Então clicando aqui em sound, é lógico que a gente quer também gravar o som, senão vai ficar gravando apenas o vídeo. E eu vou passar rapidinho por algumas. Então aqui no som só tem que garantir que é o microfone correto, se você tem mais de um microfone. Tem opção também para taxa de amostragem, que pode ser menor do que essa. Se vai usar estéreo, que são 2 canais ou um canal apenas. E se vai usar compressão MP3. Como segunda janela, aqui eu estou mostrando os settings que eu mantive automático, né? Esses são mais detalhes técnicos de como é que o software vai capturar o vídeo para o HD. E aqui mostrando então uma outra, essa opção de desktop eu não mexi, basicamente tá como estava e com nada habilitado. Mas eu queria chamar a atenção para essa aqui, que seria a opção de hotkeys, que eu acho bastante útil. E eu configurei então para stop ser Ctrl Shift S e pause ser Ctrl Shift P, porque isso facilita principalmente a pausa, que daí você está comutando, vamos supor, estou comutando de uma para outra, e aí eu posso fazer Ctrl Shift P se eu me engano, e isso tem se mostrado bastante útil, fazer a pausa sem ter que ir até a janelinha da gravação e mostrá-la. A janelinha da gravação fica aqui, ó. Então acho que se clicar 2 vezes aparece aqui essa janelinha. Só que ao invés de pausar aqui e parar aqui, então essas são as opções de Ctrl Shift S para parar. Opa, chuva tropical aqui na Amazônia e trovão, não sei se dá para ver aí fora. E o Ctrl Shift P seria essa pausa aqui. E aí uma outra coisa que eu fiz foi não limitar o tamanho do arquivo que está gravando, então pode ficar vários gigabytes. E uma última que eu pedi para não comprimir para MP3 enquanto está gravando no HD, ou seja, deixar para comprimir para depois. Eu estou lidando ainda com problemas de sincronismo no vídeo com áudio, está havendo pausas, e eu receio que seja quando eu comute para MATLAB ou qualquer software que exija mais memória, que, bem, acabe havendo algum problema nessa compressão MP3, então eu tentei desabilitar, mas ainda não verifiquei esse problema, foi eliminado. Pois bem, uma vez então terminada a gravação, o arquivo gravado é no formato FBR. Esse arquivo ele é um arquivo proprietário, o formato ele não é passível de ser aberto facilmente por outros softwares. Então se eu clico, né, nesse FBR, aí ele me abre o leitor aqui, e esse então me permite exportar. Então o que normalmente eu faço é ou tentar o upload para o YouTube direto, o que é conveniente, mas parou de funcionar em algumas vezes, porque esse software ele converte para flash e depois faz upload para o YouTube. Em algumas configurações isso estava dando problema quando eu
tentei depurar isso, convertendo primeiro para Flash, depois uploadando para o YouTube. Eu vi que essa conversão para Flash estava não sendo interpretada direito pelo YouTube. Então eu parei de usar isso e passei a usar mais o export. Então não esqueçam que quando você termina de gravar, o arquivo FBR é no formato proprietário. Então esse software, que é a gente já usou o Recorder, né, que é o que eu estou usando. Aí depois o Player, ele me permite exportar. É aqui que a empresa ganha um dinheiro vendendo um software profissional que tem capacidade de editar, né, e eu não tenho usado essas capacidades de edições aqui, né, então eu não tenho editado o vídeo, o que é ruim. Mas clicando aqui no Export, eu evitei então usar Flash, porque estava dando problema, e passei a usar o AVI. Então eu vou exportar para AVI, e aqui aparece o DVX, como eu falei, eu tive que instalar. Você certamente não quer usar Uncompressed, e eu vou compartilhar com vocês então algumas características aqui do DVX. Esses outros codecs eles funcionam razoavelmente, mas eu achei que o DVX é melhor. Então eu tenho usado o profile de HD, mas tem outros profiles, certo? De uma resolução menor. Eu tenho mantido as outras opções default aqui, eu não mudei nada. E aí, bem, uma vez com essas opções, a que eu mudei realmente foi esse profile, que eu escolhi o profile de HD. E aí, uma vez que a gente diz OK, ele ainda tem mais algumas opções que são gerais quando se está exportando AVI. Você pode selecionar alguns frames, ou seja, uma parte só do vídeo. Eu tenho mantido aqui 100% para ele não ter que redimensionar, mas eu já tentei desabilitar essa opção e não deu certo, então eu mantive ela. E a outra coisa que eu mantenho é essa taxa de quadros como sendo a máxima. Aí ele tem gravado a 10 frames por segundo, esse software, e eu tenho mantido. O áudio também, se isso daqui não tiver habilitado, seu som não vai estar sendo exportado, certo? O resto eu tenho mantido nas taxas mais altas possíveis e uso compressão MP3. E eu não estou habilitando esse formato 1.0. Mas então essa seria, uma vez feito toda essa... E aí você coloca aqui o seu arquivo AVI, que aí sim, o AVI é geral e pode ser aberto por outros softwares, e também pode ser feito upload no YouTube desse arquivo AVI. Não dá para fazer upload do arquivo FBR, que é o arquivo que o Recorder salva, já que eu mencionei, ele é um software proprietário. Então é isso, boa sorte com as gravações de vídeo.